Pessoal, os constantes conflitos entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal continuam a acontecer e estão pressionando Arthur Lira, que fez uma promessa aos deputados. Nessa promessa, ele vai pautar a PEC do foro privilegiado ainda esse ano. O que essa PEC do foro privilegiado ela pretende fazer? A PEC do foro privilegiado ela pretende retirar das asas do Supremo Tribunal Federal os julgamentos de crimes de responsabilidade e crimes comuns do Supremo Tribunal Federal, colocando nos tribunais federais o julgamento de deputados e senadores. E aí, hoje, as denúncias que se tem é que, com esse poder nas mãos do foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal acaba tendo uma arma para chantagear deputados. O Ottoni de Paula, ele prestou um depoimento como testemunha, e no depoimento ele falou que os ministros do Supremo Tribunal Federal ligaram diretamente aos parlamentares para que eles fritassem o Daniel Silveira. Assim como também em votações que são muito importantes para o governo, para eles fazem o mesmo procedimento. Eles ligam e exigem que os deputados votem como eles querem, senão eles vão dar seguimento a processos penais que estão em curso lá no Supremo Tribunal Federal. Um caso que a gente viu explicitado em uma matéria do Metrópolis foi o caso da votação do Pacheco. Tiveram ministros do Supremo Tribunal Federal que ligaram e exigiram a votação como presidente do Congresso o Pacheco, e não o Rogério Marinho, que é um bolsonarista. Por quê? Porque a partir do Congresso, do presidente do Senado, abre-se os impeachments do ministro do STF. E aí mostra que a pressão dos ministros sobre o Congresso é muito grande. E aí, com base na pressão que os deputados estão fazendo em cima do Lira, o Lira prometeu colocar a PEC do foro privilegiado em votação ainda este ano. Matéria também do Metrópolis Política. Demorou menos de uma semana para o presidente da Câmara, Arthur Lira, responder aos incessantes pedidos da oposição para dar prosseguimento à PEC, proposta de emenda constitucional, do foro privilegiado. A aliados, Lira prometeu que a proposta corre ainda neste ano na casa, sem deixar claro quando. Acontece que a Câmara deve ter trabalhos fragmentados na volta do feriadão da Páscoa. Após essa pausa, devido ao feriado e pela última semana da janela partidária, a casa tem na prática mais um mês de trabalho de verdade. Isso porque maio será o último mês com todos os deputados eleitos atuando na Câmara. Junho já será recortado pelas festas de São João, em que os congressistas do Norte e do Nordeste principalmente visitam suas bases eleitorais. Em julho já começa o período eleitoral. Resumindo, ano de eleição, o Congresso não trabalha porcaria nenhuma, tá? Então, pode ter certeza que esse ano não vai ser um ano de votações relevantes, não vai ser um ano que vai ter muitas coisas a serem votadas. Provavelmente, se for votar essa PEC, provavelmente depois do retorno das eleições, depois de outubro. E aí tem mais o final de outubro, novembro e um pedacinho de dezembro para a Câmara dos Deputados estar atuando. Então, assim, serão votações esporádicas, nada muito relevante, que estarão em votação. Mas uma coisa é certa, os deputados, e inclusive senadores também, não estão nem um pouco satisfeitos com essa situação de ficarem na mão do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que eles apostam nessa PEC do fim do foro privilegiado. Vamos lá. Vocês devem ter acompanhado aí a trajetória do Lula como um todo, né? Aí vocês lembram do Lula, o radical sindicalista, depois o Lula paz e amor, e depois o Lula defensor da democracia. Então, assim, são facetas diferentes que o Lula mostra de acordo com a necessidade da situação. Um verdadeiro camaleão. Mas o blog do Noblar o comparou com outro tipo de animal, réptil também. Blog do Noblar, Lula em nova troca de pele manda recado para os evangélicos. E já que a gente está falando de Bíblia, de evangélicos, qual que é o tipo de animal que costuma trocar de pele, que rasteja? Serpente, né? A cobra. Pois é. Matéria do Metrópolis. Lula está prestes a trocar de pele mais uma vez. Estreou em Arco Verde o modo
pastor Lula. Nunca um discurso de Lula foi marcado por tantas referências religiosas. Jesus multiplicou os pães para alimentar a multidão que o seguia. Lula inaugurou um novo trecho da transposição do Rio São Francisco para aumentar a fertilidade das terras do Nordeste. Milagre por milagre, sem desprezo por Jesus, Deus me livre, que foi o pioneiro no milagre, de Lula, pai do projeto da transposição das águas do rio, dará de comer e de beber a muito mais gente até o final dos tempos. Lula começou seu discurso perguntando: vocês acreditam em milagre? Acreditam em Deus? Vocês acreditam em milagre? Em seguida, disse ser um milagre o que a gente está vivendo hoje aqui. Ninguém acreditava na transposição do São Francisco. Contou que, na casa dele, quando menino, em Garanhuns, distante 92 quilômetros de Arco Verde, não tinha água tratada, e aduziu: Deus não é mentira, é a verdade, e não pode ser usado seu nome em vão, como eles usam todo santo dia. E aí o Lula deu até uma comparada aqui, né? Falou que voltou ali ao Nordeste 150 anos depois. Será que ele anda ouvindo muito Raul Seixas e dizendo eu nasci há 10 mil anos atrás? Não sei. Sei que o alerta que fica aqui é para os evangélicos. Tomem cuidado, muito cuidado com aqueles que sabem ter uma boa lábia e sabem chegar até vocês. Lula nunca defendeu a pauta dos evangélicos. Vocês sabem disso. E agora, como disse o blog do Noblar, não sou eu que estou falando, Lula teve que trocar de pele novamente. E agora acionou o modo pastor. E vai ter muito evangélico que vai acreditar nesse discurso. Vai ter muito evangélico que vai acreditar que Lula é um pastor, o santo, Padim Cício, pastor, feitor de milagres que traz a água até o Nordeste. Pois é. Sabe, o eleitor brasileiro, ele acredita muito em promessas vazias. O eleitor brasileiro, ele acredita muito no imediato. É um problema do brasileiro, ser imediatista. Ele quer tudo de última hora, tudo que é feito na hora. Ele é inocente, ele acredita muito em gente que vem com uma boa lábia e esse é o modo de agir do brasileiro. O brasileiro age assim. Então, esperamos que o público evangélico não caia nessa tão fácil assim. Vamos lá. Vamos falar do Bolsonaro agora. Vamos falar do pessoal do agro, né? Esses vão atrás do Bolsonaro onde quer que ele esteja. O Hélio Lopes publicou aqui: Parque de Exposição de Goiânia, Goiás, em 4 de abril, às 11 da manhã, tá? 11h30 da manhã. Pois é, movimentando muita gente, mas muita gente mesmo. O Hélio Lopes escreveu aqui, ele está sempre no meio do povo, Parque de Exposição em Goiânia, né? E, assim, hoje Goiás está numa certa disputa aí com Santa Catarina, qual estado que é mais bolsonarista, né? Então são os dois principais redutos do bolsonarismo, é Santa Catarina e Goiânia, Goiás. Então Goiás é um estado muito alinhado com o posicionamento, até são dois estados amplamente voltados também para a agricultura, agronegócio, e o agro está 99,99% fechado com o Bolsonaro. Isso é fato. E onde ele passa, principalmente em eventos do agro, ele está mobilizando ali multidões. Ele passou em Uberaba, uma multidão foi visitá-lo. Passou em Uberlândia, também teve uma grande multidão. Mas aqui vocês conseguem perceber que no evento que ele participou, ali ao lado do Caiado, em Goiás, a multidão foi muito maior, ou seja, mostrando aí a fama de estado bolsonarista que Goiás vem levando. Outra matéria também, vou citar aqui até o Mais Goiás: custo da cesta básica sobe em 10 capitais, diz o Diese. Pois é, meu amigo, se tem uma coisa que derruba presidente, se tem uma coisa que causa conflito, é preço de comida caro. Em março, o custo da cesta básica subiu em 10 das 17 capitais brasileiras, analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente em São Paulo pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. As maiores elevações foram registradas no Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju. Já as reduções mais expressivas foram observadas no Rio de Janeiro, Porto Alegre
Campo Grande e em Belo Horizonte. O custo das cestas, a cesta mais cara do país, foi encontrada em São Paulo, onde o conjunto dos alimentos básicos custava em média R$ 813. E aí, quando chega naquilo que o brasileiro entende, que é alimento mais caro, aí é que o calo começa a apertar. E é aí que a popularidade começa a despencar. Então, assim, o Lula está fazendo de tudo para tentar interferir no preço dos alimentos, para tentar reduzir o preço, porque isso pega muito mal para ele e está num ano eleitoral. E se nesse ano eleitoral ele continuar com esses números apresentados tão, fracos, não vai conseguir eleger prefeito nenhum. E isso aí, para ele, é horrível. É uma situação horrível para o Lula. Vamos lá. Outra situação que está dando ainda muita complicação é as falas do Lula sobre Israel, né? A última agora, que 12 milhões e 300 mil pessoas morreram na faixa de Gaza. Pessoas não, só crianças e mulheres, o que torna o número ainda mais absurdo, né? O Dennis Rosenfield, que é um filósofo e especialista em Israel, ele disse que a fala do presidente Lula é antissemita. Quando ele fala em números de mortos, eu fico impressionado. Ele é um porta-voz do Hamas? Só civis mortos? Como assim? Não morreu nenhum terrorista? Ou seja, até o mundo está vendo o que está acontecendo. Quando o Lula foi eleito, eu vi muita gente apoiadora do Lula falando: o Brasil voltou, agora o Brasil vai ser respeitado lá fora, o mundo vai olhar para o Brasil como uma grande potência novamente, nós seremos respeitados. Gente, não é isso que eu tô vendo, não. Pode ser que eu esteja meio fora da realidade, mas o que eu tô vendo é um presidente que envergonha o Brasil muitas vezes. Mas muitas vezes mesmo. Que se alinha cada vez mais com ditaduras, com países autoritários e se distancia cada vez mais de países democráticos, europeus, Estados Unidos, se distancia ali de países que preocupam com a democracia. Cada vez mais alinhado com Maduro, fazendo agora uma aliança, o presidente do partido indo em Cuba, perguntando, e isso é um escárnio com a cara do brasileiro, como que o Brasil pode fazer para ajudar Cuba? Como que o Brasil pode fazer para se autoajudar porque está indo para o buraco? Então, assim, é uma vergonha sem tamanho, mas parece que essa turma não consegue deixar, o tic-tac funcionar para entender isso, né? Vamos lá, matéria do jornal Metrópolis, também do blog Nublar, tá? Rui Costa se segura no cargo por fritura de Jean Paul Prats. O que está acontecendo? Para se manter, o outro acabou tendo que cair, né? O Jean Paul Prats é o presidente da Petrobras. Acontece que eles estão querendo fritar o Jean Paul Prats para colocar o Mercadante no lugar, porque a Petrobras está apresentando números assustadores, péssimos. E o Jean Paul Prats acabou não segurando a língua, né? Deixou vazar, que foi graças ao Lula, que tentou interferir na Petrobras, que teve esses rombos tão grandes, inclusive queda ali. Após ser citado numa delação premiada sobre o caso de respiradores superfaturados na Bahia, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, se viu pela primeira vez balançado no cargo. Só não balançou mais pela mudança do foco do Lula já na quinta-feira. Lula se viu no centro de uma grande especulação sobre o comando da Petrobras. O Palácio Planalto estaria discutindo a troca de Jean Paul Prats por Aloysio Mercadante, atual presidente do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. A saída de Prats teria origem da sua posição sobre distribuição de dividendos extraordinária da estatal. O que a gente percebe? No final das contas, o Jean Paul Prats acabou levando as chibatadas no lugar do Lula. Todo mundo sabe que foi interferência direta do Lula, isso aí já ficou muito demonstrado, mas o Jean Paul Prats acabou assumindo a responsabilidade sobre isso aí e acabou pagando o pato nessa situação aí e acaba sendo fritado. E já há muito tempo a ala petista já estava querendo fritar o Jean Paul Prats, então foi o momento ideal para tirar o Jean Paul Prats de dentro da presidência da Petrobras. Matéria da Gazeta do Povo. Matéria da Gazeta, tá? Governo do Espírito Santo destina 560 vagas do CNH Social
para ex-presidiários. Na primeira fase do programa, em 2024, serão 270, cujas inscrições já começaram e seguem abertas até 11h59 do próximo dia 20. As outras serão disponibilizadas até o final do ano. O governo do Espírito Santo resolveu fazer um programa para ajudar as pessoas a tirarem a CNH, ou seja, vai tirar sem custo. E aí, parte dessas CNHs serão destinadas a presidiários. Para quê? Para que eles possam se reinserir na sociedade. O grande problema é que está acontecendo cada vez mais benefícios voltados a essa população carcerária sobre o argumento de que é para elas voltarem, se reinserirem na sociedade. Mas o índice de reinserção, vocês sabem que é mínimo. É mínimo. Agora acabou de ter uma resolução também do governo onde os presos não precisam mais de redesignação de sexo para irem para outros presídios. Ou seja, homens que se declaram mulheres poderão ir para presídios femininos e mulheres ou trans que quiserem ficar no presídio feminino poderão ficar também. O que vai tornar os presídios um verdadeiro motel pago com dinheiro público, sem contar com o risco à integridade das presas que estarão ali com homens que vão se autodeclarar mulheres, o risco delas serem abusadas dentro do presídio também. Então, assim, a série de preocupação com o atual governo em relação aos presos, sendo que a população pagadora de impostos está jogada às traças, é preocupante demais. E aí, no final das contas, tem que fazer um alerta aqui para quem é da direita. E a direita conta muita vantagem. Mas eu acho que o governo Lula não tem apoio nenhum, o discurso petista não chega a ninguém. Não é bem assim. Vocês têm que entender um pouco também que o discurso, mesmo que tosco, mesmo que sem argumentos da esquerda, ele acaba chegando em algumas pessoas, sim. Dá uma olhada nesse caso aqui, tá? Eu achei interessante essa entrevista e você vai me responder aqui se você conhece alguma pessoa que pode se enquadrar nesse perfil do senhor dessa entrevista aqui. Dá uma olhada. O que o senhor está achando do governo Lula até agora? Olha, eu acho que está 1000 vezes melhor do que o Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro é ditador. Se ele ganha eleições, nós estávamos igual a Venezuela, nós estávamos assim como Maduro, como... O senhor sabe que o Lula é amigo do Maduro, né? Pode ser, mas amigo, eu também tenho amigos assim que são de esquerda e direita. Por que ele não pode ter? Amigo de esquerda e direita, tudo bem, mas amigo ditador é complicado, o senhor não acha? Vocês são tudo da direita, são tudo Bolsonaro, cara. Eu quero que o Bolsonaro se... Bolsonaro é um ditador, tá aí, tá sendo julgado. O Bolsonaro é satânico, infernal e diabólico. E vai pra cadeia. Por que o senhor acha que o Bolsonaro tem que ir pra cadeia? Ele não cumpriu a Constituição, ele falsificou até a assinatura de Covid. E o Lula deixado um déficit no país de 280 bilhões, o senhor acha tranquilo? Onde que você comprova isso? 280 bilhões, mostra pra mim. Errei, me perdoe. São 230 bilhões. Mas esse canal aí é o fake news, cara, pare. Não, é do governo, é do governo. Mas, meu irmão, se fizer dívida, mas faz, tudo bem. Agora, fazer dívida como o Bolsonaro fez aí, não fez nenhuma. Mas o Bolsonaro deixou o país com 70 bilhões de superávit. Isso é verdade. Mas é verdade. A gente não aprendeu? Então, pessoal, é o seguinte. Eu quis mostrar para vocês como que o discurso chega até as pessoas. Você pode achar que não, mas tem gente que a questão não é nem de diálogo, de discurso, de argumentos. É quase que uma questão religiosa. Ou seja, eu odeio o Bolsonaro como eu odeio o Flamengo, o Corinthians, o Fluminense. Virou quase que uma questão de time. E é nesse público que hoje a esquerda costuma chegar. A esquerda já não tem mais argumentos plausíveis, já não tem mais o diálogo. Nem aquela turma da esquerda, aqueles pseudo-intelectuaizinhos da esquerda, esses já não conseguem mais ter um diálogo com as pessoas. Então, assim, o discurso que ainda cola com certas pessoas é esse discurso não argumentativo. Mas isso ainda existe muito. Então, para muita gente que acha que, olha, o Lula não tem público, não tem ninguém, tem que abrir os olhos, porque tem gente que o único argumento é eu odeio o Bolsonaro, o Bozo saiu
tá melhor. Ah, mas o Brasil tá sendo destruído. Não, o Bozo saiu. Eu odeio ele. Entendeu? É uma questão muito mais de torcida de time do que de argumentação na realidade dos fatos. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Ó, eu vejo vocês amanhã de manhã. Quero te agradecer pela confiança de estar sempre com a gente. São 5 editoriais por dia, muita coisa. Vocês estão aqui acompanhando sempre com a gente. E assim, a gente vem tentando fazer sempre o melhor aqui para vocês, com conteúdo relevante, trazendo informações sempre atualizadas para vocês, e vocês me recepcionam na casa de vocês, e isso é um momento, sabe, sempre gratificante para mim. Então, obrigado, vejo vocês amanhã de manhã, no próximo editorial. A gente está aqui logo pela manhã para a gente poder ter mais um bate-papo aqui. Grande abraço e até lá.